Olá, amigos do Joana de Anjos Sarandi. Meu nome é José Luiz Terra, é uma alegria estar aqui com vocês, especialmente no Setembro Amarelo. E vamos fazer então a nossa atividade, nossa palestra sobre o suicídio, mas principalmente sobre a valorização da vida. E para começar, nós precisamos iniciar bem a nossa atividade e toda atividade que se presta a seguir as ordens do Cristo, procurar consolar, procurar ajudar, só tem uma forma de começar, que é com oração. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem, por favor, em oração. Então, feche os olhos, relaxem e elevem o pensamento até Deus, dizendo: Senhor da vida, nós reconhecemos em Ti o amor que flui, nós reconhecemos em Ti a potência máxima, reconhecemos em Ti, Senhor, a suprema inteligência, reconhecemos em Ti a origem de tudo, a origem dos nossos irmãos, a origem do universo, a origem do mundo espiritual. Tu és tão grandioso, Senhor, que sequer cabe em nosso pensamento, mas mesmo assim nós te adoramos. E te pedimos, abençoa-nos, Senhor. Nos dê uma atividade tranquila hoje, que possamos desenvolver essa tarefa de forma a consolar as pessoas que estejam passando por dificuldades. Pedimos ainda o amparo do teu Filho, nosso Mestre, Jesus. Jesus, Mestre Divino, esteja conosco hoje. Ampara-nos, protege-nos, inspira-nos, que possamos seguir os teus preceitos, vivenciar os teus ensinos e, principalmente, levar algum consolo para as pessoas que estejam necessitadas. Pedimos ainda o amparo de Joana de Ângeles, pedimos ainda o amparo de Eurípides Barçanufo, pedimos o amparo de Ivone Pereira, enfim, de todos os espíritos amigos que estejam empenhados na luta da valorização da vida, estejam empenhados em apoiar, ajudar e consolar. Enfim, pedimos também saúde para nós, ampara nós, a nossa família, mas principalmente agora, nos concede uma atividade tranquila e que tenhamos a capacidade de compreender e tenhamos a capacidade de sermos compreendidos. Que assim seja. Valorização da vida e Setembro Amarelo. Como é que a gente vai falar de Setembro Amarelo sem antes fazer uma advertência? Vocês já estão vendo aqui no cantinho o CVV, ligue 188, e nós temos adotado como padrão, sempre que a gente vai fazer qualquer atividade envolvendo Setembro Amarelo, a gente tem que fazer uma advertência antes. Quando a gente vai tratar do assunto suicídio, a gente precisa fazer uma advertência antes de qualquer coisa. E a advertência é a seguinte. Eu vou tirar aqui, vou desativar o meu vídeo para que vocês enxerguem melhor. Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. CVV 188, ligue 188. Nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando. Bom, só um momentinho. Deixa eu. Eu tirei o compartilhando sem querer, só um momentinho. Ali. Nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por problemas. Liga 188 ou acesse cvv.org.br. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe por quê? Porque falar é a melhor opção. Você vai ligar, pode ser de orelhão, de celular, telefone fixo, alguém vai te atender. E outra advertência muito importante é o texto elaborado pela FEB chamado Em Defesa da Vida, Suicídio Não. E a FEB elaborou esse material, ele é muito bom, e ele vai dizer: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Então, estou precisando de ajuda, quero conversar com alguém, eu preciso de auxílio, liga para o CVV. Ah, eu queria estudar sobre isso, José. Onde é que eu consigo um material bom para tratar do assunto do suicídio? Entra no site, no computador, digita FEB, Federação Espírita Brasileira,
em defesa da vida, suicídio não. Vai abrir um material em PDF, você lê, é ali que você vai ter toda a orientação. Ah, José, mas eu quero procurar ajuda psicológica. Por favor, procure ajuda psicológica. O psicólogo vai auxiliar você a superar a crise e entender que viver é a melhor opção. Ajuda psiquiátrica também, procure ajuda médica, procure auxílio. Não deixe se levar pelo pensamento da ideação suicida, procure ajuda e porque você vai conseguir ser amparado e vai receber todo o apoio para voltar a ter essa sensação da vida completa. Então, CVV 188, pode ligar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Também pelo site, dá para entrar lá pelo chat. Tem o canal do Insta, CVV Oficial. Tem o canal do Facebook, CVV Oficial. E a leitura do texto elaborado pela Federação Espírita Brasileira é muito rico, é muito completo. Então, feita essa advertência, nós podemos começar efetivamente a falar sobre suicídio. Esse livro aqui chama A Lei do Amor e o Sobrevivendo do Suicídio. Ele é um livro da Félix. É um livro que foi escrito pelo Iraci de Oliveira. Esse livro é espetacular. Esse livro é espetacular. Vocês encontram lá vários conteúdos relacionados à temática suicídio e espiritismo. Mas tem uma partezinha muito especial que também a gente vai começar agora, já a nossa atividade, e ela diz assim, falou Iraci, a vivência dos fatos relacionados ao suicídio pode resultar em anos de reflexões, sofrimentos, ou mesmo de bloqueios psicológicos que venham a inibir a disposição de falar sobre o assunto, em decorrência dos traumas sofridos pela desencarnação violenta e prematura de alguém próximo. Essas vivências, segundo conceitos atuais, caracterizam o sobrevivente do suicídio. O sobrevivente é aquele que permanece vivo após um ente querido nosso morrer por suicídio. Vejam, anos refletindo, anos em sofrimento, bloqueio para não conseguir falar. Tudo isso pode ser superado se a gente procurar ajuda com o CPV, procurar ajuda com o psicólogo e procurar ajuda com o psiquiatra. Nós vamos compreender que os nossos amores estão vivos. Eles não morreram, eles apenas não estão visíveis nesse plano da vida. Então, procure ajuda. Reforça essa frase aqui esse pedacinho do texto do Iraci reforça. Procure ajuda, porque você vai encontrar. Ah, José, mas eu queria também ir lá no atendimento fraterno da casa, outro lugar espetacular para procurar ajuda. Não fique apenas restrito a CVV, apoio psicológico e apoio psiquiátrico. Procure também ajuda no atendimento fraterno. Pessoas amorosas vão ouvir vocês e vão conversar com vocês, porque falar é a melhor opção. Falar é o caminho para superar esse trauma relacionado com o desencarne prematuro dos nossos amores. Mas, José, o que fala o Espiritismo sobre isso? Bom, o Espiritismo tem uma parte que vai tratar do suicídio. O Kardec estava impactado com o suicídio. E ele vai fazer algumas perguntas para os espíritos superiores, mas eu gostaria de desenvolver hoje com vocês um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Lembrar alguns pontos que são importantes para nós espíritas e que vão conduzir o nosso pensamento para a melhor solução. Eu vou desativar um pouquinho minha câmera aqui para poder vocês possam ler melhor o texto que está aqui atrás. Diz assim: Reencarnação, questão 167, Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Vejam que quando os espíritos superiores falam sobre reencarnação, e o Kardec está perguntando, afinal, qual é o fim? Para que se destina? Para que serve a reencarnação? E os espíritos usam uma palavra,
seguida de um conceito. Então, ele vai dizer assim, eles vão dizer expiação. Expiar é pagar o que deve. Mas não é um pagar o que deve apenas para punir e cobrar de quem deve. É expiar e melhorar progressivamente a humanidade. A reencarnação existe para que possamos expiar, então, pagar o que devemos, mas, principalmente, pagando o que devemos, nós melhoramos progressivamente a humanidade. E ainda termina o espírito superior. Sem isso, sem a expiação e sem a melhora progressiva da humanidade, onde estaria a justiça? Se nós vivêssemos uma única vida e morrêssemos, onde é a justiça? Todos os atos injustos do passado ficariam perdidos, é isso? Não. Nós temos a reencarnação. E de que forma opera a justiça? A forma que a justiça opera é exatamente permitindo que nós possamos voltar para pagar o que devemos no passado, não criarmos dívidas e nos empenharmos para ficarmos melhores no futuro. Nisso, toda a humanidade progride, por quê? Porque todos reencarnam. Todos reencarnam. Compreende? Então, o fim da reencarnação. E quando a gente está aqui reencarnado, a gente esquece disso. A gente esquece disso. E diante das nossas dificuldades, vem um pensamento suicida. E vem a ideia ou a vontade de querer tirar a própria vida. E o Espiritismo vem e nos diz: temos uma alma imortal que está num corpo que um dia irá morrer, mas nossa alma é imortal. Mas nós estamos tragados pelo sofrimento, pelo ódio, e não compreendemos isso. Isso nos impacta tanto que o Albert Camus, eu vou tirar de novo aqui o meu vídeo para vocês poderem enxergar melhor. O Albert Camus vai dizer assim, ó, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. O Albert Camus vai dizer assim, ele é um filósofo, ele vai dizer, julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Esse texto, esse pedacinho do trecho do texto está no livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Vejam, o que é de mais importante hoje na filosofia? É exatamente estudar por que alguém quer tirar a própria vida. E se a vida vale a pena ou não ser vivida. A humanidade necessita dessa resposta. E o Espiritismo pode auxiliar a construirmos uma resposta para isso, concluindo que sim, viver é a melhor opção. Mas, então, lembrando da reencarnação, que a gente vem para cá para pagar o que deve, mas, ao mesmo tempo, para melhorar progressivamente nós e a humanidade, em razão da justiça divina, nós vamos começar a desenvolver o restante da nossa palestra. No livro Memórias no Suicida, tem uma passagem muito bonita, lá na Cidade de Esperança, em que o Aníbal recebe a ordem do Cristo para que ele vá trabalhar pelos suicidas. Recomendamos profundamente a leitura do Memórias do Suicida, do Ivone Pereira. Ele é um relato muito forte do mundo espiritual e especialmente do que acontece com o suicida após a morte por suicídio, a dificuldade e a dor de ter que se preparar para retornar a essa existência, então, de novo, do mundo espiritual para o mundo material, e consolo profundo, porque todos vão poder ter a oportunidade de melhorar e de ser ajudado. Todos estarão o tempo todo protegidos e auxiliados. Claro, é doloroso, é difícil. Mas vejam, eu vou desligar de novo aqui o meu vídeo. Olha o que Jesus fala para Aníbal. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores à legião da minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares.
confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes tenham desfalecido sob as penalidades do suicídio. E segue o Cristo. Eu os entreguei há muito tempo à direção da minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Por meio de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas, as paixões, as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, que para o homem tracei, a sofrer com paciência, porque sofrimento é prenúncio da glória, alavanca poderosa do progresso. Abres o livro das tuas recordações, Aníbal. Lembra-os de que quando me ouvias na Judéia, ilumina-os com as claridades do meu evangelho. Por quê? Porque é só isso que nos falta. Jesus, então, dá uma missão poderosa para Aníbal, para que ele leve as lições do Cristo para aqueles sofredores suicidas. E ele vai levar. E ele vai levar. E a primeira coisa, ele ensina a amar. Amar. Ensina-os a servir. Servir não é ser servido, não é ser amado. Ame, sirva, domine as paixões. É, e ele vem falando que o sofrimento é prenúncio da glória, alavanca poderosa do progresso. Quando vocês já viram uma alavanca? Uma alavanca é um pedaço de ferro que você bota sobre uma pedra e empurra ela para cima. A alavanca levanta coisas poderosíssimas, mas não é com pouca dor que ela levantará, que ela fará subir. E para poder aplicar isso, há um texto maravilhoso da Meimei, no livro Coragem, em que a Meimei, esse livro aqui que estou mostrando para vocês, eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem, vou me diminuir para que a Meimei cresça, e a Meimei usa imagens muito poderosas nesse texto. E ela vai dizer assim, toda vez que a gente está lembrando dos mundos superiores e do espaço cósmico, toda vez que a gente está pensando nos anjos, nós temos um pensamento cristalizado, nós temos um pensamento que se repete, um pensamento que a gente vem trazendo já de há muito tempo, 2.000, 3.000 anos. E esse pensamento é achar que a Terra não faz parte do céu. E esse pensamento é achar que os anjos, esses espíritos esclarecidos, esses espíritos crísticos do nosso próprio Jesus, que são os mensageiros de Deus, que eles são inatingíveis, que eles já nasceram assim, eles estão nesse lugar longínquo, separados de nós, nós estamos aqui sozinhos, numa terra, num planeta que não faz parte do céu, e sem qualquer vinculação a esses espíritos que estão em contato mais próximo com Deus, em pensamento, em ideias, em ações. Só que daí diz a Meimei, não pense que você jamais os alcançará. Guarda contigo, leva contigo, não esqueça que tu tens as mesmas condições de imortalidade, que você tem dons sublimes e que você pode desenvolver até o infinito. Olhem que coisa mais linda, a Terra está no céu. Nós não estamos apartados aqui. E nós podemos sim nos desenvolver para chegar próximo desses nossos irmãos que já estão acima de nós em nível de perfeição. E segue a Meimei. Por essa razão, é importante que a gente nunca esqueça e que a gente saiba, por mais que sejam extensas
as nossas necessidades. Então, eu tenho, nossa, José, eu tenho necessidade de tanta coisa. E outra, eu choro tanto porque é muita tristeza, é muita dor que toma conta do meu coração. Sim, é verdade, mas nós carregamos o mais alto poder da vida. Nós carregamos o mais alto poder da vida. E ela vai dizer: não, não pensa que é só os sábios e os justos, e os santos e os heróis que estão em contato com esses espíritos angélicos. Por mais que seja reduzida a nossa situação, está lá de novo a nossa marca da origem celeste. O mesmo Pai que criou esses espíritos crísticos e espíritos angélicos é o mesmo Pai que nos criou. E a mesma marca que nós temos dessa criação está dentro deles, está dentro de nós. E ela vai lembrar ainda, mesmo que a gente estivesse atravessando rudes e escabrosos caminhos. Nossa, José, você não faz ideia do que eu estou passando, José. Com cinza e pranto. E a gente tem o sinal de poeira e fel, de amargor, poeira. Então, estamos numa situação deplorável. Mesmo assim, ninguém pode te tirar a herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Tu és um ser que tem origem divina. E ninguém ou nada vai conseguir retirar isso de ti. Segue a meme. Detente a pensar nisso, meu amigo, e nunca te deixe esmorecer, nunca te deixe abater. Nunca. Lembra disso, a tua origem é divina e tu tens um potencial gigantesco para poder se desenvolver. Ainda que os imperativos da experiência humana te tenham arrojado de luminosas essências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, ainda que necessidades de expiação tenham te jogado e retornado para um recomeço por queda, por equívoco, vai dizer a Mimei, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança. Vai na esperança e te rejubila, porque Deus te dotou com o divino privilégio de quê? De trabalhar e de auxiliar. Nossa, trabalhar e auxiliar. Ele não, a Mimi não está falando aqui no privilégio de receber trabalho e de ser auxiliado. O privilégio é de trabalhar e de auxiliar. Te rejubila. Tu está tendo a oportunidade bendita de trabalho. Tu está tendo a oportunidade bendita de auxílio. Mas daí a gente pode dizer assim, tá, José, tá muito bonito isso, mas, José, tá complicado o negócio. E outra, esses espíritos superiores, os espíritos que são perfeitos. José, aqui na vida terrestre é uma confusão, José. E tá muito longe isso de mim. Então a gente precisa trazer um exemplo de uma pessoa que tenha passado por uma dificuldade tremenda e ela tenha superado as vicissitudes, as dificuldades da vida. E aí nós lembramos desse livro e da história desse homem chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psiquiatra, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, foi jogado num campo de concentração. Ele e a família toda foram presos, cada um foi para um campo de concentração diferente e não se viram durante a guerra. E o Viktor Frankl, ele via muitas coisas horríveis enquanto ele estava vivendo dentro do campo de concentração. Ele via pessoas caminhando em direção à morte, desistindo da própria vida, aguardando que os soldados, os vigias, os matassem. E ele meditou muito sobre tudo isso que ele viu e escreveu esse livro, Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido é um momento, então, em que ele vai escrever para colocar para fora a dor e o sofrimento dele. E tem uma partezinha no livro em que ele vai falar sobre quando ele estava já em muitos anos já em trabalho forçado e quando eles estavam indo caminhar para a atividade do dia,
de trabalho de construção de estradas e tudo mais, de ferro, estrada de ferro, no frio, manhã. Então, imagine aquela manhã fria e, e aquelas pessoas indo em fila, saindo de dentro dos dormitórios do campo de concentração e indo em direção ao local de trabalho. Esse é o momento que ele vai tratar agora, nesse livro. E ele diz assim, e ele chama, tem um item para essa passagem que se chama Quando Nada Mais Resta. Quando nada mais resta. E ele vai dizer assim: enquanto a gente avançava aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve e resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais, mas nós sabemos que nesse momento cada um só pensa na sua mulher, na sua esposa. E ele diz: eu converso com a minha esposa. E eu a ouço responder, eu a vejo sorrindo. Eu vejo seu olhar como em que a exigir e animar, tudo ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não a sua presença, o olhar da minha esposa agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. E nesse momento um pensamento me sacode. Vejam a beleza desse relato do Victor, porque assim, ele está num momento terrível. Ele e os companheiros. E a primeira coisa que ele fala é: constantemente apoiamos um no outro. Vejam que todos aqueles que estão naquele momento de sofrimento, eles se apoiam um no outro. Um caiu, o outro vai lá e levanta e ergue ele. E o outro vai te erguer depois. Então vejam, estão num vale de sofrimento, num momento terrível, num frio terrível, e eles são um auxilia o outro. E aí, naquele momento mais frio do dia, indo para o trabalho forçado, um silêncio toma conta e todos sabem que todos estão pensando na mesma pessoa, na esposa. E vejam como é que continua o relato do Victor. Vou desligar aqui de novo o meu vídeo para poder facilitar. É a primeira vez na vida, diz o Victor, que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quinta essência da sabedoria, por tantos poetas cantados. É a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana, a redenção pelo amor e a redenção no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste nesse mundo, pode tornar-se feliz, bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Amigos, nesse momento de dor e sofrimento que ele estava passando, a imagem da pessoa amada era o que lhe permitia superar. E, ainda que nada mais lhe restasse, sentir a vida pulsar, apesar das dores, da dificuldade, do frio, do trabalho forçado. E ele focava na esposa. E nós vamos focar em quem? Em outra pessoa que a gente ama. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, pode ser um filho, pode ser Jesus, pode ser Joana de Ângeles. Focar em alguma pessoa e a partir daí, nos erguendo mutuamente, continuar a caminhada. Enfim, que vocês tenham uma excelente semana, mas principalmente que saiam hoje com a certeza de que viver é a melhor opção e que valorizemos a vida hoje e sempre. Um grande abraço e até outro dia.